Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luizito. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a tier list de habilidade. Então, pô, como eu falei durante a semana, que hoje ia ter tier list, foi sofrido, demorei, tive os problemas ali durante a semana, então foi corrido pra terminar isso aqui, mas tá aqui então. Antes de revelar, só queria lembrar pra vocês que, pessoal, isso aí é feito com base na minha opinião, tá? Então, pô, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto pessoal, tem algum campeão favorito, ou vai discordar, e, pô, tudo tranquilo, só vamos conversar, ó, manda ali nos comentários, comenta, pô, discordo disso aqui, disso ali, não sei o que, tudo com respeito, com tranquilidade, porque é o que eu sempre tento manter aqui nesse canal, um videozinho tranquilo, um videozinho da hora, eu não quero vir aqui ficar falando palavrão, ficar xingando, então, pô, vamos manter um clima bacana aí nos comentários, tranquilo? Então se puderem deixar o like, se inscrever aí no canal no começo do vídeo já ajuda demais, fechou? Então, sem muita enrolação, já vamos começar aqui. Eu já vou começar aqui com o nosso querido Tier 5, que são os campeões aqui mais fracos, basicamente campeões que você não gostaria de tirar e você meio que não vai usar nunca. Então a gente vai ter aqui o Demolidor, ele é um carinha que, pô, ele não erra, mas basicamente é só isso, ele não tem nada de habilidade ofensiva nem defensiva. A Electra, ela até tem algumas habilidades ali quando o cara tá com menos da metade da vida, ela crita bastante, mas, pô, nada demais, não faz ela ser muito utilizável. O Cavaleiro da Lua, quando você enfrenta ele, você vê que ele é chato, porque dependendo do modo da Lua, ou ele ganha um pouquinho mais de poder, ou você ganha menos poder, então acaba sendo chatinho. Mas, bem no fim, é só isso, ele não tem nada de muito bom ofensivamente, nem defensivamente. A Garota Esquilo, ela até tem umas habilidadezinhas ali de sangramento e tal, mas, pô, basicamente também nada demais aqui, tanto na defesa quanto no ataque. O Treinador, ele tem uma mecânica bem da hora de você repetir a ação que o adversário fez, aí você dá uma explosão. Ele também tem uma paradinha de depois de 10 habilitações ele não toma mais debilitação na luta. Então acho que a ideia dele foi legal, mas ele, pô, acabou ficando no passado e digamos que se ele recebesse um buffzinho assim, mantendo a mecânica dele, a ideia dele, acho que seria da hora porque ele tem uma ideia bacana. O Justiceiro é outro cara que ele é mais um troféu, assim. Pô, você vai pegar ele ali na sorte, nos cristais da arena e tal. E ele pode ser chatinho. Ele tem um especial ali que é meio difícil de se dar destreza. Ele fica ali resistente, que ele não morre. Mas no ataque não tem nada demais. Na defesa também ele não é chato. Quer dizer, ele não é difícil, ele só é chato. E aqui eu coloquei esse carinha no top 1 por respeito. Porque eu respeito esse cara. Ele literalmente é o cara que mais apanhou na história desse jogo. É o nosso querido saco de pancadas. Então eu botei ele aqui por respeito. Mas brincadeira, ele não tem nada demais, igual todos os outros aqui. Mas ele com sinergia do Killmonger, ele fica bem bacana. Porque ele vai acumulando dano com os hits. É uma mecânica parecida com a do Star-Lord. Então ele fica um carinha bacana, fica legal. Por isso que ele tá aqui como top 1 aqui do nosso Tier 5. Então abrindo aqui o Tier 4 a gente vai ter o Karnak. O Karnak é um cara que ele sempre foi o meme de você, putz, pegar um Karnak no cristal. Ele sempre foi esse meme horrível. E aí acaba dando um buff nele. E, cara, não mudou muita coisa. Ele tem uma paradinha de ganhar poder batendo no bloqueio. Ele tem lá o focado dele que entrega pra ele bastante crítico. Mas não é nada demais. Na defesa, cara, na defesa, o E1 desse cara é tão patético na defesa que você toma o E1. Você cai, levanta e consegue retalhar ainda de tão lento que é a animação. Então, assim, é bizarro esse cara aí, você raramente vai usar ele. O Demolidor Netflix, não sei exatamente, é Demolidor de Hell's Kitchen, se não me engano. Ele tem uma habilidade chata na defesa de purificação. Uns especiais dele também são chatos, ele, pô, demorado, assim, sabe? Os especiais, aquele um dele é demorado, é longo. Então, ele é um carinha que incomoda na defesa. No ataque ele também não tem nada demais, não tem muita coisa a oferecer. Mas ele pode encher o saco aí na defesa. Claro, não vai ser um defensor difícil, mas ele só é chatinho. A Viúva é uma campeã muito bacana. Ela foi uma das primeiras anuladoras do jogo. Cara, ela tá aí desde sempre, eu acho que com a mesma mecânica, com o mesmo kit de habilidades desde sempre. E, cara, ela é um campeão muito da hora. Ela consegue anular o cara só batendo, então enquanto o cara tá apanhando e você tá batendo, ela vai anular aleatoriamente. Mas a chance pode ir, não lembro se é até 100%, mas é uma chance bem alta. Então, ela consegue ter uma anulação bem legal, só que é só enquanto bate. E o dano dela é ridículo.
Tipo assim, ela tem muito pouco dano, então não é viável usar ela. Ela tem as habilidades dela, mas não tem dano, então não é viável. E na defesa também ela tem uma esquivinha ou outra que pode atrapalhar, mas nada demais. Aqui a gente vai ter o Thor Ragnarok. Esse cara aí, pô, eu esperava que ele fosse da hora, ó. Ele é o Thor lá do filme, bacana. Mas ele não é nada demais também. Ele é pra ter uma proposta de dano de choque, só que é só depois do E3, então demora pra você conseguir construir ele. E ainda assim vai ter outros campeões que fazem o que eles propõem a fazer muito melhor. Só na defesa ele pode às vezes encher o saco se você vacilar, não conseguir soltar especial, ele vai ganhar aquele ganho de poder. E cara, se ele tiver na defesa e chegar no E3, acabou a luta, a menos que você seja imune a choque. Porque senão, só de você bater nele começa a tomar choque, muito choque, e você derrete. Então não é legal deixar ele chegar no E3, senão a luta meio que acaba. Passando aqui a gente vai ter o Espancador, também chamado de carinha do skate. Ele tem umas habilidades ali de... Cara, ele consegue duplicado. Ele coloca bastante debilitação, aí duplicado quando ele coloca quando você bate num cara com provocar, você vai acumulando dano, então você consegue aumentar um pouco seu ataque, teu E2 te dá uma chance de crítico, então ele consegue ter um daninho bacana, mas não é nada demais e não vale você fazer toda a construção dele e tal. Vai ter gente que vai dar muito mais dano na defesa também, ele não tem nada demais, ele, pô, purifica quando cai, beleza, nada demais assim, é realmente... bem, ele não é muito bom nem no ataque nem na defesa, então fica por aqui. Aqui a gente vai ter o Agente Venom. O Agente Venom é outro cara que no ataque ele não tem praticamente nada a oferecer, a menos que você tenha uma sinergia. Então, assim como o Soldado, se você tem a sinergia, se eu não me engano é Kraven, Escorpião, uma parada assim, cara, teus críticos vão começar a botar sangramento, choque, veneno, um monte de coisa, e ele vira um monstro. Mas sem essa energia ele é, pô, muito ruim no ataque. Só que na defesa ele é chato. Na defesa, pô, principalmente pra quem tá começando no jogo, eu lembro que eu fui um cara ali no começo, eu dependia do aparar, eu não interceptava, pô, ficar segurando o pesado não tinha também, então era basicamente apara e bate, apara e bate. E eu sofria contra esse cara, porque era difícil encaixar um aparar nele. Então vai ter gente aí que tá mais no começo do jogo, que depende bastante do aparar, e esse cara pode encher o saco. Aqui a gente tem o Ronin. O Ronin é até triste falar, porque ele é um 7 estrelas, cara, e ele tá aqui, ele realmente é muito ruinzinho. Ele tem a mecânicazinha dele lá, ele tem aqueles modos dele, então ele consegue entregar um pouco de sangramento, ele consegue entregar um pouquinho de purificação, crítico, um pouco de dano, mas não é nada demais, é muito difícil comparado com outros campeões e não é tão forte assim. Pô, você vai fazer o bagulho e não vai ser tão recompensado quanto com outros campeões que você vai só literalmente bater e vai dar mais dano. Aqui a gente tem a Sabre de prata, no caso. Ela é uma das campeãs mais recentes e é até bizarro que a Kabam lança uma campeã nova, bota no Titã e ela vem muito ruim. Cara, o dano dessa boneca tá menor do que 6R3, 6R4. É bizarro, ela não tem dano no ataque básico. A ideia dela era pôr dano com choque, as armadilhas dela também não tem dano nenhum. Então a boneca veio muito fraca, é por isso que ela vai receber um buff. Então por isso que eu tô colocando ela aqui um pouco mais pra frente, por causa desse buff. Que a gente não sabe, vai que ela vire muito monstra, vai que ela seja, pô, a Viúva Branca melhorada. Aí beleza, mas por enquanto ela é bem ruinzinha, não vale nada basicamente. Então aqui eu já vou puxar esses dois caras, porque eles são um caso parecido. Eles são campeões que não tem nada demais, assim, atualmente. A Gwynple, antigamente, no começo do jogo, ela era uma das melhores de habilidade, ela era bem bacana mesmo. Mas o tempo foi passando, ela foi ficando. Só que o que acontece? Esses dois, eles estão com versão 7 estrelas confirmadas. E vão chegar mês que vem. Eu não vou fazer a tier list me baseando nos 7 estrelas que nem existe ainda. Então eu vou colocar eles aqui. Por quê? Porque atualmente eles estão aqui. Tier 4, cara, não são nada demais. A Gwynple, ela é uma campeã focada em dano, com sangramento. Ela tem ali umas paradinhas de anular, mas a classe inteira anula e a dela não é uma anulação tão boa, já que a classe inteira anula e melhor do que ela. Mas talvez com a versão 7 estrelas ela suba, com certeza ela vai subir um pouco. Talvez ela vá pro Tier 2, talvez ela fique no Tier 3, não sei. É uma campeã boa, mas eu não acho que ela vá subir tanto assim, porque querendo ou não ela só tem dano. E ela consegue ali causar bastante dano com o E2, ela tem um controle de luta com o E1, mas você precisa que o cara tome sangramento, então eu não acho que ela vai chegar no topo da classe. E o Kraven é outro que
Ele é mais um defensor, ele consegue encher o saco ali com o E1, botando as armadilhas e todas as paradinhas dele. Então 7 estrelas eu acho que ele vai ser um defensor bem bacaninha e vai subir também na tier list. Mas por enquanto eles estão aqui, na próxima vamos ver como é que esses caras vão estar. Depois de já ter jogado com eles, enfrentado eles 7 estrelas, a gente consegue avaliar melhor. Então abrindo aqui o tier 3, a gente vai ter a Misty. A Misty ela veio recentemente nos cristais ali do meio do ano. Não foi do meio do ano, foi ali recentemente, onde tinha o Justiceiro, tinha o Homem-Coisa, o Venom Pool. E, cara, eu fico triste por quem pegou ela, porque ela até tá aqui no tier 3 da nossa tier list, mas naquele cristal ela era a pior disparada. Ela é uma campeã que ela consegue ser híbrida, ela pode encher o saco na defesa, ela tem esquiva, ela tem purificação. Mas no ataque ela também não é muito forte. Ela até consegue ter uns críticos garantidos. E aí você joga o E2, tem onda de frio. Aí você bate e cada hit vai ser uma queimadura de gelo. E depois expira e dá muito dano. Mas é aquela coisa. Você precisa farmar suas cargas, chegar no E2, depois bater mais um pouco para daí estourar. E nesse meio tempo vai ter boneco que vai ter dado 2, 3 vezes mais dano do que ela. Então não tem como comparar. Aqui a gente vai ter um cara que é bizarro o quanto ele envelheceu mal. Pô, o Zemo, ele envelheceu assim como o leite. Ele chegou no jogo e ele era muito forte, ele era muito bom no ataque, ele era muito chato na defesa, e o boneco era forte, todo mundo queria ele e tal. Só que hoje em dia, cara, eu não vejo mais brilho nenhum nele. Eu nunca gostei muito dele, mas hoje em dia é bizarro. Se alguém colocar um Zemo pra mim no BG, eu saio pulando. Porque, cara, você só vai ter dificuldade nesse cara se você for com algum campeão que coloca debilitação. Só que tem tantos campeões que não colocam debilitação, que são fortes, que, cara, é muito difícil você ter dificuldade nele. O especial 1 dele é ridículo, então você consegue retalhar de uma maneira muito fácil. O pesado também. A habilidade dele é essa de você não poder causar debilitação. Então, como defensor, ele tá muito defasado. É um cenário, assim, muito específico que você vai conseguir pegar alguém na defesa do BG com ele. E no ataque também ele bota sangramento, ele consegue ganhar umas furiazinhas ali e tal. Ele até consegue bater em quem não é imune a sangramento, mas fica muito pra trás dos próximos que estão por vir. Então eu acho que ele precisa da versão 7 estrelas pra ter um brilho maior, porque atualmente ele, cara, só tá caindo, caindo, caindo. E agora, ó, próxima tier list, provavelmente Craven e Gwynple já passam ele, então se ele não ganhar 7 estrelas, ele vai começar a cair muito. Aqui é outro cara que também precisaria da versão 7 estrelas. Esse aqui é um dos bonecos que mais batem no jogo. Pô, ele tem muito dano, assim, bate muito crítico, crítico muito forte, sangramento e tudo mais. É uma loucura. Ele consegue impedir esquiva, ele tem umas habilidades bacanas, só que ele é um papel. Literalmente, ele é um papel. Pra quem tem aí acha que, sei lá, o Spark, por exemplo. O Spark 7 estrelas é muito papel. Cara, imagina esse maluco aqui que é 6 estrelas. Cara, ele é muito bom se você conseguir bater. Você vai usar ele, vai bater, vai dar dano. Mas se você apanhar um pouquinho no bloqueio, 10% da vida, 20% da vida. Então, eu não consigo colocar esse cara mais pra frente porque justamente ele é um cara só de dano, só que ele é um 6 estrelas. Então, cara, não tem como dizer que esse cara aqui vai ter muito mais dano do que o próximo cara que eu vou mostrar, por exemplo, que é o Hawkeye. O Hawkeye é um boneco que o pessoal zoa como sendo muito lixo, e ele realmente era muito lixo, e ele, pô, não é o melhor do jogo, mas ele não é esse lixo todo. Recentemente eu tava testando ele, e ele consegue ter umas habilidades bem bacanas, cara. Você tem o Dreno de Poder no E1, você consegue colocar sangramentos, só que o brilho dele é na duplicação. Você, se eu não me engano, cada sangramento reduz a resistência física do oponente. E aí você consegue colocar sangramentos no E1, no E2, aí o teu E2 coloca uma fragilidade que aumenta a sua avaliação crítica. Então assim, se você tem esse cara e nunca jogou com ele, você acha que ele é um lixo completo, cara, entra lá, bate no nosso querido soldado e dá uma olhadinha, ele até que é bacana. Você solta ali E2 e depois mantém no E1. Cara, você vai estar batendo, pô, 10 mil no médio, um R1 assim, sem suicida. Então, é um bonequinho legal, sabe? Mas é aquela coisa, depende de sangramento, então por isso que ele não consegue ficar mais acima. Mas, não é o lixo completo que todo mundo fala, não. Outro cara que estaria mais acima se não dependesse de sangramento é o Pantera. E eu já vou puxar outro aqui que é o Blade. Então esses dois caras aqui, se eles não dependessem totalmente de sangramento, eles poderiam estar mais pra cima. Mas como o sangramento é uma das imunidades, se não a mais comum do jogo, eles são muito facilmente counterados. O Pantera ele tem basicamente dano de sangramento e dano crítico.
você vai acumulando crueldades, e aí quando você solta o especial, você consegue transformar as crueldades em precisões para bater mais crítico, e com mais crítico, mais sangramento. Então, basicamente essa é a gameplay dele. O Blade, eu já acho ele mais interessante, porque ele tem o ganho de poder. Quando o teu oponente está sangrando, você fica perto dele, você vai ganhando poder. E ele tem uma habilidade muito bacana que faz com que, especificamente contra campeões que são dimensionais, ele não precise do sangramento, porque ele começa a bater muito forte. Ele anula completamente esses campeões que são dimensionais e tem um dano muito forte. Então, antigamente os caras usavam para fazer magia, para fazer Dormammu, que era chato, esse tipo de boneco. Hoje em dia eu não sei mais quem é dimensional, quem não é. Mas o Mephisto, por exemplo, ele é um excelente counter pro Mephisto no BG. Então é um cara que ele ainda tem seu valor dependendo da luta. E com a sinergia do Spark ele consegue ser muito bom pra Q, por exemplo. Você duplicar ele, você consegue fazer missão, AQ, pô. Tudo do jogo que não for BG, você consegue fazer com ele com muita facilidade, ainda mais usando as sinergias. E no BG, dependendo da luta, ele ainda consegue ir bem. Então por isso que eu acho que o Blade merece estar aqui. Mas eu acho que acima dele tá a Elsa, porque a Elsa, ela consegue entregar também muito dano. Ela tem dano bruto. Depois do teu E1, você ganha uma precisão que quase te garante crítico, você começa a bater muito crítico. Se você finaliza com médio, você coloca sangramento. Se o cara esquiva, você coloca onda de frio e anula a esquiva do cara. Se você terminar com leve, você coloca o trauma, que é uma debilitação que cada vez que você crita, ela vai causar 1000 de dano. Então você consegue acumulando, o cara com 5 traumas e você com a precisão. Você vai começar praticamente só critar e todos os teus críticos vai bater o dano do crítico mais 5, 5,5 de queima. Então ela consegue entregar um dano bem bacana. A rotação dela assim de E2, de E1, E2 dá um dano muito forte. E na defesa, se você estiver usando Suicida, qualquer pessoa que entrar contra ela enquanto ela sangra vai tomar uma degeneração, a menos que seja mutante. Então, após vocês já viram em um vídeo ou live, o cara, ele olha pra aquela Elsa com 40.000 de avaliação e fala assim, esse cara tá com uma Elsa R3 de suicida, vou dar ban. Porque se ele chega a botar essa Elsa na defesa e tu não tem mutante, ela começa a tomar sangramento e te degenera e você vai sair, não sei se chega a matar, mas dá muito dano e não tem o que você fazer, é degeneração. Aqui a gente tem o Patriota, também um dos bonecos mais novos aqui, recentemente chegou pra gente. Ele veio pra ser o pai da foto, maior counter dela, então ele consegue ativar a vigilância, que faz com que ele não erre nos aparar, pra poder bater nela. E ele também se favorece de debilitações, então quanto mais debilitações ele tá tomando, melhor pra ele. Mas ele não consegue ter um dano tão forte. E ele precisa da duplicação também, ajuda bastante a duplicação dele. E meio que a luta meio que só funciona contra a Photon, assim, ele consegue fazer toda a luta, obviamente, mas você vai ter opções melhores do que ele para praticamente toda a luta. Então ele fica meio que sem função, mas não é um cara lixo, ele tem um dano forte, ele consegue bater legal, ele tem uma mecânicazinha de você segurar o bloqueio, ele dá meio que um contra-ataque. Então ele é um cara bacana, ele consegue atingir uns números legais, mas é meio que só isso. Outra mulherzinha aqui que perdeu bastante com o tempo é a Valkyria. Ela já chegou a ser top 3 do jogo, top 3 da classe. Diria, sei lá, Fury, Gordão e ela, antes da Kate, umas paradas assim. Sempre ficou ali essa briga. E hoje em dia ela caiu muito. O dano dela não chega mais perto de um 7R2, 7R3, ela não consegue bater de frente. Na defesa ela não traz problema nenhum também. Então a habilidade dela de bater no bloqueio ainda é muito legal. E se ela tivesse 7 estrelas ela estaria lá no topo. Mas hoje em dia, tendo só a versão 6 estrelas, ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes. Imagina você fazer um Sasquatch. Um Sasquatch 7R3 de Valkyria. Não faz. Então, quando o boneco que é focado em dano não tem mais o dano que ele deveria ter, significa que ele ficou pra trás, precisa de uma evolução. E aqui, terminando o Tier 3, a gente tem o Aegon. O Aegon é um cara que é difícil de você colocar ele numa tier list. Por quê? Por exemplo, vou jogar BG, aí o Aegon tá aqui, ó. Vou jogar BG, o Aegon tá aqui. Pior do jogo. O Aegon vai ser pior que o Daredevil no BG, porque o Daredevil pelo menos não erra e vai bater crítico. E esse cara, ele começa com a chance crítica quase que negativa. Então no BG esse cara tá aqui. Vou fazer missão longa, esse cara tá aqui, ó. Melhor, tá aqui, ó. Pronto. Não tem ninguém melhor do que esse cara pra fazer missão longa. Então, cara, é difícil você ranquear ele, porque ou ele é o melhor do jogo em missões muito longas, ou ele é simplesmente ridículo. Então acho que o meio termo aqui tá bacana pra ele. Eu não preciso, explicar as sinergias do Aegon, as habilidades do Aegon.
Você vai farmando combo, muita fúria, muito dano, precisão, pá, 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 e purificação, ele faz tudo. Então você só precisa chegar no combo muito alto com ele, o mais alto que você conseguir, que ele vira um monstro. Mas antes disso ele é lixo, muito lixo. Abrindo aqui o Tier 4, a gente tem uma campeã que quando chegou no Titã, muita gente ficou muito animado. E, pô, falou, nossa, ela vai vir com muito dano, ela vai ser uma monstra, não sei o que, vai destruir. E quando eu vi uma gameplay dela, eu achei... mais ou menos. Eu achei que ela podia ter vindo com mais dano. O dano dela não tá tão bacana assim, ela não tá sendo aquela destruidora. Ela tem bastante dano de choque, o E2 dela que era para ser o principal dano, mas não tá aquela coisa. Então eu não achei que ela veio tão forte assim, eu achei que ela poderia ter vindo um pouco mais forte, seria bacana. Mas é uma campeã muito forte, causa dano de choque, causa dano de queima no E2 e é só isso. Na defesa, o máximo que ela vai entregar é uma esquivinha ali no E1, nada demais, ela também não tem muita utilidade e ela precisa da dupe para causar mais dano. Falando nisso, só antes de continuar, eu vi bastante comentário do pessoal na tier list mutante para eu colocar alguma coisa mostrando quem precisa de duplicação e quem não precisa. Eu ia fazer isso, só como eu falei, eu tive problemas essa semana e acabou que ficou bem corrido e eu não consegui pensar em nada. Aí eu vou deixar, e provavelmente para a próxima tier list que vai ser a científica, eu já vou estar trazendo isso aí. Eu tô pensando em talvez fazer um contorno da borda, alguma coisa, porque que acontece? Se eu pego aqui, por exemplo, e trago uma estrelinha branca, pô, todo mundo vai falar assim, ah, tá copiando Samuka. E os caras já olham a minha tier list aqui, que acaba sendo parecida. Então eu já vi bastante comentários falando que eu meio que copio o Samuka e coisa assim. E não é verdade. Ele me ajudou a criar o canal, então eu me inspiro, pô, eu vejo as coisas dele, eu acho muito bacana, eu acho que o conteúdo dele é muito bonito, as thumbs, as coisas assim, mas eu sempre tento fazer o meu, só que tem coisas que é difícil. O que eu vou fazer aqui? Ah, esse cara precisa da duplicação, aí eu vou contornar ele em preto? Sei lá, fica meio estranho. Então, querendo ou não, a estrelinha branca é a melhor opção que a gente tem. Mas eu vou ver aí pra semana que vem o que eu faço pra mostrar quem precisa da duplicação. Enquanto isso, eu vou estar falando aqui boneco por boneco e espero que ajude. Então, passando aqui da Viúva Branca, a gente vai ter a Serpente da Lua. Essa aqui é uma campeã que pouca gente tem, então pouca gente sabe assim o potencial dela. Ela também veio naquele cristal onde tinha Shocker, tinha... Putz, quem mais que tinha? Tinha Shocker, tinha Longshot, acho que tinha o Corvus também. Enfim, era um cristalzinho que veio que foi da hora, o Professor X. E eu lembro que quem pegou ela ficou meio triste, mas acaba que ela não é tão ruim assim. Ela é bem boa, ela, pô, tá na frente aqui de bastante gente. Ela consegue... Ela tem as carguinhas dela, ela vai farmando. Aí quando ela entra no módulo, ela consegue anular a esquiva, ela é imune a controle invertido, ela consegue ter muito dano no E2. Então é uma campeã bacana que consegue ter um E2 bem potente. E consegue anular a esquiva, esse tipo de coisa. Não é a mais utilidade, também não é muito boa na defesa, mas é um boneco forte para ataque. Tomar uma aguinha aqui que dá sede ficar falando. Então passando aqui a gente vai ter a Jabari. A Jabari é outra campeã que depende totalmente de sangramento. A maioria dos campeões de habilidade aí precisam botar sangramento no oponente. E ela é mais um que tem muito dano de sangramento, só que ela tem uma utilidade bem bacana com a caça. Primeiro ela bota uma armadilha no E1, então o cara não consegue esquivar. E nem dá destreza, às vezes você dá destreza e toma o E1 dela, então... é bem chatinho aí quem tá fazendo ela agora na Eternidade da Dor. Mas ela consegue ir farmando as carguinhas dela. E cara, se você conseguir, quando você ativar a 10ª carga, já soltar um especial em cima, seja o E2 ou o E3, você vai ativar a caça com uma fúria muito forte. Vai começar a critar todos os hits, botar sangramento. E é muito forte. O Yuri aqui da Aliança, ele mandou um videozinho hoje da R2 dele. R2, no soldado. O soldado tava com 80% da vida. Ele ativou as 10 cargas, soltou o E3. Stunou, bateu, ela morreu. Em 20 segundos. Então assim, ela consegue ter um dano muito forte quando ela ativa essa caça com fúria. Tanto no ataque básico quanto no sangramento. Mas na defesa não é muito assim. Ela tem o sanarzinho ali, que também ajuda muito pro ataque. Mas pra defesa não é tão bom. Então por isso que ela tá ficando aqui, pela questão que só tem dano também. Já que, por exemplo, o Falcão... Esse cara aqui, ele também tem um dano muito forte. Não é tão forte quanto a Jabari, mas ele anula quase tudo. Então, eu lembro que quando chegou o 7 estrelas, ele era um dos melhores. Todo mundo queria pegar um Falcão. Pô, se tu pegou um Falcão, você tá feliz, porque pegou o Falcão do 7 estrelas. E aí o tempo foi passando, ele foi caindo. Então, eu acho que ele tá aqui agora.
Ele ainda não tá mais pra trás, ele ainda tem a sua utilidade. O pessoal fala que tem ele R3 no BG, ele consegue bater muito forte, papo de 15.000 ativando a trava e anula tudo, anula tudo. Duplicado você tem uma chance crítica a mais ainda com a trava, então é bem bacana. É uma gameplay fácil, muita gente não gosta de você ter que chegar, segurar o bloqueio e bater igual bater normal. Muita gente não gosta dessa gameplay, mas é forte. Tem bastante dano, tem muita anulação, então é um cara forte. Aqui a gente vai ter um cara que brilhou recentemente, agora aqui no BG. Recentemente pra grande maioria, eu lembro que, por exemplo, o Masayuki usa esse cara aqui há muito tempo. E ele tem um dano bizarro, cara, ele tem um dano bizarro. Com a duplicação, você consegue... Você tem a fúria, aí você entra no teu modinho lá, você ativa uma precisão que praticamente só crita também. É uma precisão tipo a do Motoka, assim, que você vai meio que critar todos os hits com uma fúria absurda. E é muito dano. É muito dano, é papo de você fazer isso aí no primeiro 2. Você bate, 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 é 2, acabou a luta. Então é um cara muito forte, principalmente pra BG. Mas ele só tem dano, na defesa também não tem muita utilidade, ele é um cara bem frágil. E por ser 6 estrelas, ele entra mais ou menos na mesma questão do Hitmonkey, só que ele é mais forte no ataque. Mas ele ainda é um cara frágil, papel, e que é 6 estrelas, então ele acaba ficando aqui. Se viesse 7 estrelas, seria insano, estaria aqui na primeira linha com certeza. E passando aqui a gente vai ter um dos meus bonequinhos favoritos. Eu sempre gostei muito desse cara, que é o Rei do Crime. Pra mim ele era o melhor 6 estrelas. Eu sempre achei ele o melhor 6 estrelas até a chegada da Kate. Mas com o tempo ele foi caindo e agora o pessoal até fala que ele não brilha mais se não for contra uma Photon. Ou contra alguém que coloca muita debilitação, a Photon é a principal. E, cara, se você no BG, por exemplo, não conseguir ativar o Dominar, você vai fazer uma luta muito demorada. Ele não vai ter o dano tão forte se você não conseguir ativar o Dominar dele, o modinho dele. E então, ele acaba perdendo bastante potencial por isso. Na defesa também, ele só tem a purificação. Você não quer deixar ele chegar no E2, mas ainda assim, pô, fica levando ele no E1. É bem tranquila a luta. Ele já não tem mais tanta vida pra encher o saco. Já não tem mais tanto dano. Então, ele acabou perdendo em tudo. Né? Todo mundo veio chegando 7 estrelas e ele tá 6 estrelas, então ele perdeu. Mas ele ainda tem o dano dele, principalmente depois do Dominar. Tem anulação no E1, tem muita purificação. Então é um cara muito bacana, muito forte, por isso que ele tá aqui. E lembrando, com essa energia do Rude, ele destrói a L9 na guerra, é muito forte, consegue fazer praticamente qualquer luta, vai anulando e ganhando Dominar, anulando e ganhando Dominar. Então ele ainda tem uma utilidade muito bacana. Aqui a gente vai começar aqui a onda de defensores, porque daqui pra frente vai ter bastante defensor bem forte aí, que tá bem presente no meta do jogo. O primeiro é o Korg, que eu diria que é o mais tranquilo deles. Ele tem muita resistência física e consegue aqueles escudinhos dele, então você tem que bater, tirar os escudinhos, senão ele não vai tomar dano quase que nenhum. Aí ele tem chance de purificar, então é chato. Só que se você conseguir entrar com um cara que bate energia nele, ele morre. Porque, cara, ele tem vulnerabilidade à energia passiva. Então, ele tanca mais dano físico, mas ele toma muito mais dano de energia. Então, se você conseguir entrar com Tempestades, com Amicio, com qualquer boneco que bate energia, esse cara é destruído. E, basicamente, a única coisa que você tem que cuidar das carguinhas dele. Mas também, se você não fizer contato, elas não vão dar dano. E é só cuidar com a purificação, coisa e tal. Então, ele é um cara muito forte se você não tiver resposta. Mas se tiver respostas, é bem tranquilo. Toma mais uma aguinha aqui. Falando de mais uma campeã que depende totalmente de sangramento, e essa depende bastante mesmo, é a Shield. Ela talvez seja o maior dano de sangramento, assim, ela consegue, pô, botar sangramento atrás de sangramento e dá muito dano. E ela ainda tem um bônus, né, que duplicada, se o cara for imune a sangramento, ela ganha uma chance de crítico. Então legal, o cara não é imune a sangramento, você bate nele, ganha uma chance de crítico pra meio que bater só crítico na luta. Até é bacana, mas não tem como. Se o cara não sangrar, ela vai cair muito aqui na tier list, porque o dano dela todo é de sangramento. Aquilo ali é uma compensação, mas não faz brilhar os olhos assim. Mas em compensação, se o cara sangra, ela é muito forte, por isso que ela tá aqui quase no top 10, porque é bizarro. E ela também tem o sanar dela, então ela consegue lidar com debilitações muito bem. Só na defesa, que às vezes ela pode encher o saco, que ela consegue botar o sangramento mesmo no bloqueio, mas no geral não é uma defensora tão forte. Aqui a gente vai ter o Shang-Chi, outro boneco que eu gosto bastante, eu acho ele bem interessante, porque... assim, ele é meio controverso, porque eu diria que ele era um cara pra ser, assim, dano rápido.
você faz as paradinhas dele e E2 e dá muito dano. Mas na real é o contrário, ele meio que tem que se construir muito. Você tem que ficar fazendo as paradinhas dele pra ir farmando as carguinhas pra daí no E2 dar muito dano. Mas eu acredito que bem jogadinho você consegue fazer muita coisa com ele. Ele tem a anulação de esquiva com o médio-médio, ele tem sanar com o médio-leve-médio, tem não bloqueável, tem stun, então você consegue fazer bastante coisa com o kit de habilidades dele, e bem certinho você consegue soltar um E2 assim em 30 segundos no BG com umas 7 cargas, que provavelmente vai matar, principalmente se tiver duplicado, que ele dá uma queima bem forte. O meu ainda não tá duplicado, então eu praticamente não uso, mas se tivesse duplicado ia ser bem interessante. Acho que ele tem um dano bem forte. E aqui finalizando, a gente vai ter o Nick Fury. Esse cara, ele é totalmente assim, um dado na defesa. É assim, você vai jogar. De 1 a 3 ele é muito chato e de 4 a 6 ele é muito fácil. Então, é por isso que eu não coloco ele mais pra cima. Porque ele depende muito da IA. Você depende muito da IA jogando contra ele. Às vezes ele vai te soltar um especial, um E1, assim, do nada. Ele vai te soltar um E1, vai ficar com umas 17 cargas, vai te acertar, não bloque, vai começar a te dar dano. E aí na mesma luta ele vai soltar outro. E vai ser uma luta muito chata, porque ele vai estar ficando não bloqueável, vai aí te dar muito dano com E1 e vai ser uma chatice. E tem luta que ele vai colaborar, ele vai ficar segurando o bloqueio, vai soltar pesado e vai ficar só no E2. E aí, cara, não importa com quem você vá, se ele ficar só no E2, você destrói ele muito rápido, muito fácil, e depois a vida dele começa a cair, cara, não é um problema. Dizer que ele tem 2 vidas, ele até tem 2 vidas, mas a segunda, ela cai muito rápido. Então, é um cara bem tranquilo que se você, é como eu falei, se ele quiser, vai ser uma luta fácil. Você consegue fazer de Hulk Ling, de Motoca, de praticamente qualquer boneco, até os não mutantes, em pô, 50 segundos. É bem tranquilo, mas se ele quiser, ele enche o saco demais. Então, por ser essa parada de IA, que eu não coloco ele mais pra cima, deixo ele aqui, tá? Então, abrindo aqui o nosso top 10, eu vou trazer o nosso querido Pantera, que recentemente foi bufado. Eu tava vendo os videozinhos dele, eu ainda não testei o meu, eu tô pra subir, mas ainda não cheguei a colocar o meu num nível aceitável. Mas eu tava vendo uns videozinhos e, cara, é bizarro o que esse cara consegue fazer. Você não tem que jogar assim muito diferente do normal. É legal você tentar parar bastante, tentar fazer essas paradinhas, paradas especiais pra conseguir construir as carguinhas dele. Mas aí você solta a mecânica dele é de você soltar pesado e E2 no meio. E aí você vai ter 4 instâncias de dano muito forte, que vai ser no hit do pesado e nos 3 hits do E2. Então você meio que sem construir assim muito, você não precisa jogar totalmente tryhard. Ele vai causar por mais de 200 mil só na queima, fora os hits do E2, nessa construção que é bem tranquila. Então ele consegue ter um dano bem rápido e bem fácil, e muito alto também. Por isso que ele tá aqui. Na questão defensiva, ele consegue pegar de vez em quando. Ele tem aquele stun dele. Se você colocar stun nele, ele devolve pra você. Ou uma parada de você tentar derrubar ele, ele ficar insuperável. Então ele é um cara que tá bem bacana com esses buffs. Por isso que ele tá aqui no nosso top 10. Aqui no top 9, eu vou estar trazendo o Massacre. Esse cara, na última season, ele era top 1, não tinha nem o que falar. Porque você só acertava crítico. E o E2 dele é bizarro, principalmente quando você acerta no bloqueio. Então você consegue ter um dano no bloqueio que vai matar o cara porque vai ser sempre crítico. E ainda anulava a pressão de habilidade, se eu não me engano. Então, assim, ele era bizarro. Mas fora da season de crítico, eu não vejo ele brilhando tanto. Cara, eu não vejo ninguém com 6 estrelas upado. Assim, vejo muito pouca gente usando ele com 6 estrelas upado. Se você faz o desafio da Karina, você vai pegar umas 7 estrelas. O tanto de gente que eu já vi que pegou esse cara e se arrependeu, é brincadeira. Todo mundo diz, putz, devia ter pego o Spark duplicado. Peguei esse cara aqui e me arrependo. Então, assim, na season de crítico ele brilhou, mas fora dela eu não vejo muita gente falando bem dele. E por isso que... Claro, eu não vou dizer que ele é pior do que o Shang-Chi, que ele é pior do que o Falcão. Não é, ele é muito forte. Mas ele não tá no mesmo nível, assim, entendeu? Eu acho que ele não é o cara, assim, nossa, ele é muito foda. Não, eu acho que ele tá aqui, ele tem o dano dele muito alto. É uma mecânica diferente de você bater no bloqueio. Mas acho que aqui um top 9 tá de bom tamanho pra ele. Um cara que é um pouquinho melhor que ele é o Topeira. O Topeira é outro cara que... também só tem dano de sangramento. Cara, eu achei que já tinha acabado com a Shield. Aí tem o Topeira, depois vem mais um que é só dano de sangramento. Essa classe é bizarra. Enfim, você consegue farmar as carguinhas dele, principalmente com o pesado. Chegou em 20 cargas, ele vai ativar o Frenesi. Ele vai começar a bater só crítico.
e cada crítico é um sangramento, então ele começa a derreter o cara. O E2 dele muito forte, o E2 com o crítico dele é bizarro. Só que como eu falei, se o cara for imune a sangramento, você perde bastante desse potencial, ele ainda vai ter todo o dano crítico, mas perde um pouco do potencial. Fora do frenesi, ele anula a esquiva, antes ele anulava durante, então era muito mais forte. E ele ainda tem um potencial defensivo bacana, ele tem bastante resistência física, você não consegue botar debilitação nele porque ele purifica, e se você chegar a bater no bloqueio desse cara, meu irmão, você tá ferrado. Às vezes você tentou interceptar, ele ficou defensivo, se ferrou. Esqueceu que é um topeira, vai bater no bloco dele, se ferrou, porque ele vem não bloqueável, ativa o frenesi, começa a te bater, vai te dar uma sequência de 5 críticos, sangramento e acabou, você perdeu a luta no BG nessa. Então é um cara que é muito forte tanto no ataque quanto na defesa, mas ele não é melhor do que o Killmonger. Esse cara aqui, que defensor chato, cara. Eu bano ele quase sempre, ou bania antes de ter a míssil, porque ele é bizarro. Ele tem muita resistência, ele ativa coisa no E1 que você também não pode bater no bloqueio dele. No E2 ele ativa um indestrutível ali chatinho e tudo mais, mas o chato dele não é isso. O chato dele é, toda vez que você coloca debilitação, ele ganha poder. E principalmente a duplicação dele, obviamente. Esse cara, ele só vira muito bom assim com a duplicação. Que, cara, ele ativa aquela paradinha dele e você não pode bater nele, que senão você vai tomar dano de volta. Quanto mais poder ele tem, mais dano ele causa. Então, é um combinho. Você coloca a debilitação nele, ele vai ganhando poder. Aí quanto mais poder ele tem, mais dano ele causa. Então, é uma chatice. E você tem que jogar com alguém que não faça contato ou que quebra a armadura. Como esses dois casos são raros na minha conta, eu dava ban nele. Mas agora eu já tô um pouco mais tranquilo. Mas se você for enfrentar esse cara sem counter, vai ser uma luta chatíssima, difícil. Então, pô, muito forte o Killmonger. Só que eu acho que o Atuma tá um pouquinho à frente dele. Porque o Atuma é basicamente parecido. Você bate, você vai tomar dano de volta, a menos que você não faça contato. Só que diferente do Killmonger, o Atuma é sempre. O Killmonger é só no modinho dele, você consegue esperar o modinho acabar e aí bater nele. O Atuma não, ele é sempre. Você nunca vai poder bater nele que você vai tomar dano. Essa chance aumenta conforme a luta vai passando, ele vai soltando especiais, ele vai farmando as carguinhas dele. E, cara, se ele já entrar na luta assim, X100, por exemplo, a duplicação dele também é muito importante. Pra quem viu um vídeo de BG aí recentemente, eu enfrentei um desses caras X100. Eu entrei na luta e eu acho que eu dei uma parada ali, botei mais uma debilitação e ele soltou um E1. Cara, todo hit que eu dava, eu tomava um dano. Eu fiquei maluco na luta, não consegui pontuar nada, não dei dano, tomei muito dano de retorno. Então esse cara é bizarro e dependendo das carguinhas dele, ele fica insuperável também. Então assim, defensor muito forte se você não conseguir entrar com alguém que não faça contato. É impossível sair full life desse cara aqui. Sério mesmo, não tem como. Aqui, cara, aqui pode ter um pouco de discussão. Tem gente que pode achar que ela iria mais pra frente. E super entendo. Assim, ela é uma das campeãs mais quebradas do jogo. Eu acho que ela é, assim, a campeã balanceada, mais quebrada do jogo. Porque o que a Kabam fez de colocar pra ela uma onda de frio, que é, tipo assim, sempre, você não precisa fazer nada. E o dano que dá, podendo acumular até 2 vezes, cara, você solta 2 E1, ela tá ticando 5.000. 5.000 que você pode renovar e que pouquíssima gente é imune. Então, a boneca é insana. E se o cara for imune a onda de frio, ela ainda tem dano de sangramento também. Consegue fazer umas outras paradinhas, mas o foco dela é essa, é dar dano de onda de frio. Então, isso é muito forte. Só que por que ela tá aqui no top 5? Porque eu acredito que os próximos 4 bonecos que estão aqui fazem as lutas preferenciais. Vamos supor, você tá no BG e o cara tem um maestro, ok? Ela é uma das maiores counters do maestro. Você vai pegar ela ou você vai pegar um outro boneco, por exemplo, o lobo. Você prefere pegar o lobo. O cara tem qualquer outro boneco, um Sasquatch. Você vai pegar ela ou você vai pegar os próximos caras que eu vou mostrar? Você vai pegar os próximos caras. Ela consegue fazer tudo, mas o dano dela ficou um pouquinho para trás em relação aos próximos caras que estão aqui. Então se você tiver a opção de pegar, por exemplo, Amantes. Se você tiver a opção de pegar Amantes R3 ou a Kate, você vai pegar Amantes, porque a Amantes ela vai dar mais dano, entendeu? Ela consegue ter mais dano de uma forma mais rápida, mas ela não consegue ter esse dano em todo mundo, diferente da Kate, verdade. Mas o dano que ela consegue causar é também quase em todo mundo e é mais forte, entendeu? Então por isso que eu acho que a Kate, ela basicamente ela consegue fazer qualquer luta, mas ela não é nota 10 em nenhuma luta.
enquanto outros campeões conseguem ser essa nota 10 em algumas lutas ou outras. Então, eu acho que isso pra mim pesa um pouco. E como eu falei, Amantes é... Você faz a construção dela, que não é nem um pouco difícil, você só intercepta igual o Hércules, você coloca um enfurecimento, fica interceptando, vai farmando carguinha. Depois bota o intimidar, bate no bloqueio do cara, vai farmando carguinha. Chegou ali perto de 20 cargas, pesado, bota o cara pra dormir, E2, morreu. Crítico garantido, vai dar 300, 400 mil de dano somando os 2 hits. E ela mata praticamente qualquer um, então o boneco é bizarro. Eu só não coloco ela mais pra frente, porque vai ter situações onde você não vai conseguir encaixar esse dano inteiro. E como ela é uma boneca meio que de all-in, se você fizer esse all-in e não matar, por algum motivo, o cara tem uma proteção, o cara tem isso, o cara tem aquilo, você pode estar em maus lençóis. Então, por isso que eu vou colocar ela top 4, atrás dos próximos 3 que vão vir. E aqui no top 3 eu vou estar colocando a Gata Negra, que é finalmente a última campeã que depende de sangramento aqui na classe. Mas também sendo a última que depende, ela é a que, dentre os campeões que colocam sangramento, a que talvez menos dependa totalmente dele. Porque sim, o principal dano dela é no E2, você vai ter o E2 com sangramento crítico e vai ser absurdo. Você vai ter muito dano, o cara vai começar a derreter. Só que você fazendo a paradinha certa dela, ela não é uma campeã fácil. Você precisa aprender um pouco sobre ela, você precisa estudar e saber o que você está fazendo. Mas, cara, você coloca a sabotagem no cara. E aí você já reduz a precisão de habilidade dele. E quando você anular qualquer coisa do cara, ele vai tomar um dano muito alto, um dano de queima. Então se você estiver jogando contra um aranha, contra um coisa, você vai estar batendo e a precisão dele está morta. Então o coisa ele não vai ganhar as carguinhas dele. Todo hit que você der vai causar um dano direto. Que não tem ninguém imune, é um dano direto. E ela vai começar a bater muito forte. Se você usar a relíquia da viúva, fica ainda mais forte, porque ela dá mais dano também quando o cara erra por causa dessas sabotagens. Então assim, uma campeã que consegue ter um dano bizarro contra quem sangra, contra quem não sangra, ela também consegue ter um dano muito forte. Anulação, bom, anula todo mundo. Então, campeã muito forte. Ela só não tem potencial defensivo, mas não precisa, porque o ofensivo dela compensa demais. E no top 2 vai ter aqui o nosso querido Ossos. Esse cara, ele consegue ter um combo, que quando você consegue a duplicação dele, ele vira o melhor purificador do jogo. Principalmente no X200, ele purifica 90% das debilitações, com uma chance de 90% de purificar, e cada purificação transforma em fúria. E esse cara com fúria vira o melhor anulador do jogo. Então é bizarro, ele consegue ser o melhor purificador e o melhor anulador ao mesmo tempo, tendo um dano absurdo e não critando. Ou seja, ele só tem coisa boa. Você com 4 fúrias você já anula heróis, se eu não me engano, e 5 fúrias para anular não heróis. É uma parada assim. Mas, cara, como eu falei, você bate, toda vez que você fosse critar, você ganha uma fúria. E você consegue renovar essas fúrias com o pesado. Quer dizer, você pausa com o pesado, renova com o E1, umas paradas assim. E o E2 dele consegue ter muito dano de incinerar também. E3, muito dano. Anulação, purificação. Então, assim, esse cara é bizarro. Muito, muito forte. E ele só não é o top 1 porque recentemente a Kabam lançou pra gente o Mercenário. E aí não tem como, cara. Não tem como. Esse cara tá no top 3 melhores defensores do jogo. Pra mim ele é top 2. Ele é o segundo melhor defensor do jogo pra mim. Ele só tá atrás do Serpente. Se você entrar sem uma resposta, você é capaz de não fazer ele. Então esquiva, que vai te stunar, vai vir batendo. Ele sempre crita. Especial que agora recentemente dá pra dar destreza, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Eu não vou chegar a dizer aqui pra vocês, tentem dar destreza, porque não é todo mundo que consegue. É os caras lá no alto nível, é quem treina, é quem fica fazendo um monte de coisa. Não é uma coisa fácil, eu mesmo fico segurando, porque eu não gosto de arriscar. Então, cara, muito dano no bloqueio, dano que se você apanhar, muito dano crítico. Ele tem a esquiva dele, que meio que se você bater nele, ele vai voltar, vai fazer você apanhar. Então, cara, eu também, de novo, não preciso chegar aqui e dar uma aula sobre o Mercenário. Todo mundo sabe como ele funciona e todo mundo sabe por que ele tá aqui. Principalmente pela questão defesa, mas na questão ataque ele também não é horrível. Ele não é no nível dos caras que estão aqui, beleza. Mas ele quebra um galho. Eu já vi Mercenário R3 fazendo lutas em 40 segundos, 50 segundos. Lutas difíceis, não é lutinha contra, sei lá, contra o Barão Zemo da vida. Não, é cara fazendo Photon, é cara fazendo defensores metas
com um mercenário em 40, 45 segundos. Então é um defensor que ainda consegue quebrar um galho legal no ataque. Se você conseguir fazer a paradinha dele, você tem uma fúria, tem um sangramentinho instantâneo em todo hit, ele só bate crítico. Então é um cara muito completo, mas preferencialmente você quer usar na defesa porque ele é absurdo. Agora a Kabam tá lançando counter atrás de counter desse cara porque ele é bizarro. Quando ele chegou não tinha o que fazer, agora já tem vários counters, mas ainda assim... não tem como, esse cara é muito forte. Então, rapaziada, é isso aí. Tive que tomar bastante água, cansei aqui bastante a voz, tier list, ficou um vídeo bem longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, essa é a minha opinião. É a minha opinião do que eu acho melhor, do que eu vejo do jogo. Todo mundo pode discordar de mim. Comenta aí nos comentários o que vocês discordaram, o que vocês mudariam. Eu quero saber a opinião de vocês também. Que eu acho que a parte mais massa de fazer tier list é você ter essa discussão, você ver a opinião do outro. Então eu quero que você chegue pra mim e fale, eu acho a Elsa muito top, eu colocaria a Elsa aqui. Pô, beleza, eu colocaria a Elsa aqui. Cara, legal. Eu quero que vocês venham aqui e falem, pra que a gente tenha essa discussão aí nos comentários. Lembrando também, eu tô com o grupo do WhatsApp, vou deixar aqui na descrição. Então entrem aí, tá bem bacana, o pessoal tá se ajudando bastante, mandando dica, mandando informação, pô, tudo, tá um grupo bem da hora. Vou deixar aqui na descrição, vamos comentar sobre a tier list lá também. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela atenção de todo mundo que ficou até aqui. Deixem o like, pra quem não deixou, facinho, não custa nada, é só clicar. Se inscrevam no canal também, quem tá vendo o vídeo e não é inscrito, ajuda demais a crescer aqui no YouTube. E compartilhem aí, pra quem gosta de ver tier list, pra quem quer saber a minha opinião aí sobre o jogo. Então, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo e falou!